Busca de páginas. Como a gente já tinha falado, né, no vídeo anterior sobre o gerenciamento de memória, então a gente precisa saber como fazer essa busca pelas páginas que devem ser carregadas na memória. Então a gente tem que ter uma política de busca de página. Como assim? Como é que vai determinar quando uma página deve ser carregada na memória? Então essa política tem que estar funcionando. Normalmente, né, basicamente, a gente tem três estratégias. Paginação simples, onde todas as páginas virtuais do processo são carregadas para a memória principal. Então eu vou carregar um processo, carrego todas as páginas que ele precisa. Assim que todas as páginas, né, tiverem lá, todas vão ser válidas, porque o processo vai estar com todas as páginas dele, né, então todas vão ser válidas para ele poder trabalhar. Também a gente tem paginação por demanda. Essa paginação, apenas as páginas referenciadas vão ser carregadas na memória principal. Com isso, eu vou ter um pouco mais de espaço para eu poder trabalhar, né? Então, quais páginas virtuais foram carregadas, eu vou ter aquele bit de controle que eu tinha comentado no outro vídeo. Então, vai estar me falando, ó, isso daqui foi carregado, não foi carregado, então se ele está residente na memória ou não. Porém, eu posso ter página inválida, porque como nem todas estão carregadas na memória, diferente da paginação simples, pode ser que uma página não está naquele momento, a hora que o processador precisa daquela página. A paginação simples, apesar de todas estarem lá, lembra que a gente não tem memória suficiente, então a gente vai ter aquele problema onde poucos processos vão estar rodando porque todas as páginas vão estar lá dentro, né? Então eu vou carregar todas as páginas daquele processo para poder fazer com que ele rode. A terceira estratégia seria a antecipação, então a paginação antecipada. Como assim? Carrega para a memória principal, além da página referenciada, outras páginas que podem ou não ser necessárias para o processo. Basicamente, o que a gente tem, né, então nesse caso, a gente vai fazer essa busca e aí o que vai acontecer? Se der uma página inválida, a ideia toda, né, página inválida é que não está lá alocada na memória principal, não está na memória RAM, ele está no disco, né? Então o que vai acontecer? A MMU vai gerar uma interrupção de proteção e aciona o sistema operacional. Se a página está fora do espaço de endereçamento do processo, que é aquela ideia de você tentar acessar uma informação de outro lugar, né? Então, ó, eu estou mandando uma referência, aquele esqueminha do ponteiro, que você tenta acessar um endereço de memória que não faz parte daquele seu programa. Então, aí que ele vai fazer, ó, o processo é abortado. Então, o sistema operacional vai lá e tira aquele processo. Por isso que aparece aquela mensagem lá quando você faz lá em programação, lá em C, que você aponta para lugar errado, os ponteiros, ele fala assim, ó, esse programa será fechado por uma operação ilegal, né? Realizou uma operação ilegal e será fechado. É isso daqui que está acontecendo. Você tentou acessar um endereço de memória que não era seu. Se a página ainda não foi carregada na memória principal, ocorre uma falta de página ou page fault. Então, o que é esse negócio? A ideia toda é o seguinte, o mecanismo de tradução, lembra que eu tinha falado daquele bit de validade. Então ele vai indicar se a página está na memória principal ou não. Então, olhando na tabela de páginas, se o bit tiver 0, ele vai gerar uma falta de página aqui, porque a página está lá no disco, está na memória secundária. Então ele tem que pegar e fazer um page in, né, mandando essa página que está em disco para a memória principal, para carregar. Porém, se o bit de validade tiver 1, ela já está residente na memória principal. Então, beleza, não vai dar problema de falta de página nesse ponto aí. Mas aí a falta de página, então como que isso daí vai funcionar? A ideia toda é que o hardware literalmente cria uma cilada para o kernel, para o núcleo, salvando o controlador, né, do programa na pilha. Aí o que ele vai fazer? Uma rotina em código, né, é iniciada para salvar o conteúdo dos registradores de uso geral e outras informações que podem ser apagadas, voláteis aí. O sistema operacional descobre a ocorrência de uma falta de página e tenta descobrir qual página virtual que vai ser está sendo requisitada, que está faltando ali, que precisa, que é necessária, né? E aí, uma vez que ele conhece o endereço virtual que causou essa falta de página, o sistema verifica se esse endereço é válido e se a proteção é consistente com o acesso. Lembra que tinha aquele bit de proteção, coisas assim? Se eu posso realmente fazer acesso nisso daí. Então, o sistema operacional vai estar fazendo toda essa verificação.
Depois disso, o que ele vai fazer? Se a moldura da página, se o page frame, né, selecionado tiver sujo, né, a página é escalonada para ser transferida para o disco. Quando a gente fala de sujo aqui, isso eu peguei literalmente do livro, mas a ideia toda é se ela tiver sido usada. Né? Então, se ela está com coisas assim, por quê? Aí ele faz é escalonada para ser transferida para o disco, né, e será realizado um chaveamento de contexto. Então, ele vai salvar isso daí. Né? Se tem alguma informação lá naquele frame que ele tem que carregar. Quando a página, né, então aquele frame da página estiver limpo, o sistema operacional busca o endereço no disco, onde está a página virtual solicitada, e escalona para trazer essa página para a memória. Então é bem isso que ele vai acabar trazendo para a gente. Quando a interrupção de disco indicar que a página chegou na memória, as tabelas de página vão ser atualizadas para refletir certinho a posição que ele estava falando, e aí vai indicar que tudo está certo, e aí vai falar, ó, essa página aqui que você pediu, esse frame, né, já está certinho, já está normal, pode estar trabalhando ali. Então, isso tudo a gente está fazendo o tratamento da falta de página. A instrução que estava faltando é recuperada para o estado, né, em que se encontrava quando começou. O contador de programa é reiniciado a fim de apontar para aquela instrução, porque não tinha, estava com problema, então agora ele vai lá e acerta. O processo em falta é escalonado, então agora ó, deu problema, eu pego, coloco esse cara para rodar, retorna a rotina e, né, em linguagem de máquina, nisso daí, e põe ele para aquilo que acabou chamando esse processo. Então, essa rotina carrega os registradores, as outras informações do estado e retorna ao espaço do usuário para continuar a execução como se nada tivesse ocorrido. É isso que ele vai tentar fazer. Então, é assim que ele vai tratar a falta de página quando dá esse problema. Tudo isso ele faz e muitas vezes a gente nem percebe que isso ocorreu. Né? Então, o sistema operacional vai estar fazendo todo esse chaveamento, essa troca, e a gente não vai ter problema nenhum de estar verificando. Né? Raramente você vai ter um erro no programa lá de parar tudo porque não tinha as informações. Essa figura vai ilustrar para a gente como é que faz isso que eu expliquei, esse tratamento da falta de página. Então, aqui em 1, a gente pode verificar, né, que ele está fazendo o quê? Ele está verificando em uma tabela interna, né, então a tabela de páginas, mantida com o bloco de controle de processo, para esse processo que está pedindo essa informação, com a finalidade de determinar se a referência foi um acesso de memória válido ou inválido. Se a referência foi inválida, então termina o processo. Está errado. Agora, se ela foi válida, mas ainda não trouxe essa página, então a página é trazida para a memória. Então eu tenho que pegar, fazer aquele trap, né, informando para o sistema operacional que deu um problema ali, que está com a falta de página, e aí ele vai fazer o quê? Então ele vai pegar aqui, dá uma olhada, procura lá no disco aquela página que está faltando, então encontra agora um espaço para poder colocar essa página, né? Então ele tem que vir aqui, achei a página, agora eu tenho que pegar, ó, eu trouxe a página, mas aonde é que eu vou colocar? Então eu tenho que olhar lá. A gente viu que tinha vários jeitos de verificar os quadros que estavam livres, né? Aqueles frames que estavam livres para a gente poder alocar na memória física. Encontrando isso, a ideia toda é preparar uma operação no disco para ler essa página desejada e o quadro que vai ser trazido. Né? Então eu pego aquele quadro que eu trouxe de lá, aquela página, e vou tentar alocar. Quando a leitura do disco tiver sido concluída, a ideia toda é que seja modificada essa tabela. Então eu já li daqui do disco, coloquei na memória, agora eu preciso atualizar essa tabela. Então eu vou lá, terminei de fazer a leitura, modifiquei a tabela interna lá com o processo e a tabela de página, e agora então eu já tenho isso daí na memória. Com isso, eu venho aqui ó, e mando reiniciar. Eu dou aquela restart, né, no caso reiniciar, a instrução interrompida pela interceptação, que viu que estava faltando página. Agora sim o processo vai poder acessar a página como se tivesse tudo certo na memória, sem nenhum problema. Então aí ele volta aqui, faz essa nova leitura, viu que está tudo ok e o sistema continua funcionando normalmente, sem problema algum, né, para o nosso sistema está funcionando. Agora esse processo não tem problema de página nenhuma. No caso, o que vai acontecer? A gente teve que colocar lá porque tinha um espaço livre, mas e quando eu precisar realocar páginas?
Como assim? O problema maior que a gente tem na gerência de memória virtual é por paginação, nesse caso, não é decidir que página que eu vou carregar, porque você viu que é simples, é aquela que está faltando, né? Então, se faltou, ele vai lá e carrega. Mas o problema é, minha memória física ela está cheia, então eu preciso remover. Então, qual frame, qual página que eu vou poder remover disso daí? Qualquer estratégia de realocação de páginas tem que considerar se uma página foi ou não modificada. Porque se ela foi modificada, eu não posso simplesmente tirar de lá, deixa, ó, põe outro em cima. Não, eu tenho que verificar certinho isso daí antes de liberar para outro processo. Então o sistema mantém um arquivo de paginação, o tal do page file, onde as páginas modificadas são armazenadas. Então eu tenho isso daí. E como que eu vou descobrir? Então o bit de modificação, aquele que eu tinha comentado no outro vídeo, que ele vai fazer o quê? Eu tenho aquela entrada de páginas, então ele vai indicar esse bit de modificação se a página foi ou não modificada. Então, com isso, eu consigo saber quais páginas foram ou não modificadas, para eu saber se eu tenho que gravar essas informações ou simplesmente posso liberar para outro processo poder utilizar aquele espaço naquele momento.